A Bíblia nos conta a história de Esther, uma mulher corajosa, valente, que decidiu arriscar a sua própria vida pelo seu povo, o povo judeu. Amã, que era conselheiro do rei Assuero, conseguiu convencer o rei para lançar um decreto de morte para o povo. E Esther, que também era judia, ela teria que se apresentar diante do rei para pedir piedade por esse povo. Era esperança para aquele povo. O problema não estava em se apresentar somente ao rei. O problema estava em que qualquer pessoa, homem ou mulher, que se apresentassem no pátio interior do palácio sem ser chamado pelo rei, tinha um decreto, e era a morte, a não ser que o rei estendesse o cetro de ouro para aquela pessoa. Esther fazia mais ou menos um mês que não era chamada pelo rei para estar perante ele. E ela decide arriscar a sua própria vida para ir ali onde ele estava, entrar no palácio. E assim ela fez. Ela arriscou. E ele estendeu o cetro de ouro para ela. Ela convida ele e Amã para um banquete, onde ali ela iria revelar o pedido que ela tinha para ele. Quando chega esse episódio, chega o banquete, chega o momento onde ela tem que falar. O que me chama a atenção na palavra de Deus é que nesse exato momento o rei no banquete pergunta para ela: Esther, qual é o teu pedido? Até a metade do meu reino eu te daria. E ali naquele momento, quando ela tem o poder de responder a ele, de pedir pelo seu povo, ela simplesmente responde para ele em algumas palavras assim: se você realmente está interessado em saber o meu pedido, então no próximo banquete eu vou falar qual é o meu pedido. Nesse momento eu me perguntei assim: como assim? Esther, que acabou de arriscar sua própria vida, não fala para ele aquilo que ela tinha que falar. E ali, no capítulo 6, capítulo 6 do livro de Esther nos conta o seguinte: naquela noite, o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do reino, os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado Abictã e Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Ela decide não falar com ele naquele primeiro banquete, e sim o convida para um próximo banquete, o rei Assuero e Amã. E nessa noite, entre um banquete e outro, entre banquete e banquete, naquele momento, o Senhor começa a agir no coração do rei Assuero. A Bíblia nos conta que ele perde o sono de noite e ele manda trazer o livro das crônicas reais, onde estava ali contando que o primo de Esther, Mordecai, ele tinha salvado e poupado a vida do rei em outro momento. Só que não tinham honrado a vida de Mordecai por aquilo que ele tinha feito. De repente, chega Amã para o rei e fala para ele. Ele já vinha com tudo preparado contra Mordecai. E o rei Assuero pergunta para Amã: Amã, o que faria você a quem o rei quer honrar? Então Amã fala para ele: eu colocaria o vestido real, uma coroa real, pegaria um cavalo e passaria com ele pela cidade, pelo povo, pela praça, mostrando que esse é o homem a quem o rei quer honrar. Amã, acreditando que o rei Assuero queria honrá-lo a ele. Só que naquele momento, o rei Assuero diz para Amã: faça isso com Mordecai. Tome Mordecai, vista ele e passeie com ele pela praça, porque eu quero honrá-lo. Quando chega o segundo banquete, Esther simplesmente teve que falar o que Amã já tinha tramado contra o povo judeu. O que eu consigo refletir nesse momento é que tem momentos na nossa vida onde é difícil para a gente esperar. É difícil esperar que Deus possa agir por nós. Só que tem coisas que nós temos que fazer, mas também tem coisas que Deus tem que fazer e nós temos que aprender a esperar. Entre banquete e banquete, Deus agiu no coração do rei Assuero aquilo que Esther não poderia agir. Deus fez no coração do rei Assuero aquilo que Esther não poderia convencer. Mas Esther foi uma mulher direcionada por Deus. Ela não simplesmente arriscou a própria vida dela para pedir pelo seu povo, mas ela também aprendeu a esperar e a calar quando ela não deveria falar. Ela preparou o segundo banquete e Deus agiu no meio da madrugada no coração do rei Assuero. O que eu quero te falar para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo:
Espere em Deus. Naquele momento que você não puder mais fazer, naquele momento que você talvez sinta confusão do que fazer ou do que não, como agir, o que falar, espere em Deus e deixe Deus fazer aquilo que você não pode fazer e trabalhar no coração de quem Ele tiver que trabalhar. Aprenda a esperar, porque esperar também é caminho.